Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, os objetivos de hoje. Vamos falar sobre as pilhas e os seus tipos, a denominação de cada uma das partes que compõem uma pilha e quem é o anodo e o cátodo e quais são as reações globais que compõem as pilhas. Então, o que é uma pilha? É um dispositivo capaz de produzir corrente elétrica, energia elétrica, a partir de reações de oxidação e redução, ou seja, do movimento dos elétrons ali dentro da reação química, de componentes metálicos presentes em suas estruturas. Quais são os componentes? Então, todas as pilhas elas vão ter um anodo, que é o polo da pilha que sofre oxidação, ou seja, aquele que perde os elétrons, e o cátodo é o polo da pilha que sofre redução, ou seja, aquele que recebe os elétrons. Geralmente apresenta uma mistura pastosa com os íons capazes de sofrer essa redução. E o condutor elétrico é o material por onde os elétrons percorrem o caminho do ânodo até o cátodo. Como que funciona uma pilha? Então, a pilha de Daniel é o primeiro modelo de pilha que a gente tem, né, na história aqui da química. Ela tem um anodo de zinco formado por uma placa de zinco, né, do metal, imerso em uma solução formada por água e sulfato de zinco. Então, isso aqui compõe o anodo. O cátodo de cobre formado por uma placa, então, do metal, imerso em uma solução formada por água e sulfato de cobre. E uma ponte salina formada por uma solução de água e cloreto de potássio, tá? Que está lá na solução do anodo. E um fio condutor que conecta o anodo e o cátodo. E a ponte salina tende a estabilizar o processo da pilha. Então, visualmente, a gente tem essa situação aqui, ó. O anodo, e aí a gente tem os elétrons que saem daqui e vão lá para o cátodo, para o outro lado. Então, do negativo para o positivo. O fiozinho condutor, aqui a gente vai ter a nossa lâmpada, por exemplo, ou o voltímetro, que é o equipamento que mede quantos volts vão estar correndo ali, que é a unidade que a gente usa para medir a energia, e a ponte salina para estabilizar. Visualmente, a gente tem esse processo ocorrendo aqui. Então, os elétrons vão saindo aqui do zinco e vão indo lá para o cobre, ok? E esse processo aqui, então, seria o funcionamento dessa pilha de Daniel, então, que é uma pilha úmida, certo? Os tipos de pilha que a gente tem hoje, que a gente encontra na nossa casa. Então, a gente tem essa pilha comum aqui, que ela é chamada também de pilha seca ácida ou pilha de Leclanché, ok? Ela tem a diferença que o componente eletrólito dela é um ácido e ela vai de voltagem até 1,5, é mais barata e dura menos. A gente tem pilhas de lítio e iodo, essas aqui são usadas em baterias de marca-passo, elas vão até 2,8 volts e duram até 10 anos. A gente tem pilhas de mercúrio e zinco, que são essas aqui usadas em calculadoras e relógios. E a gente tem as pilhas alcalinas, bem parecida com as pilhas secas ácidas. A diferença é que o eletrólito, nesse caso aqui, ele é uma base, ok? E por que as pilhas vazam? Vocês já devem ter visto isso em casa. Você pega o controle remoto e a pilha está vazada, ou mesmo quando a pilha está guardada, de vez em quando ela vaza. Isso é mais comum de acontecer nas pilhas ácidas. Mesmo quando a pilha não está dentro do componente eletrônico, dentro dela acontecem várias reações e a gente chama essas reações de prateleira. Então elas produzem gases e esses gases acabam expandindo dentro da pilha e aí ela acaba vazando. Pilhas herméticas como as de mercúrio, zinco e de iodo, não acontece esse tipo de problema, é muito mais difícil, só se tiver um erro na fabricação dessas pilhas. E se uma pilha ficar na geladeira, ela volta a funcionar? Se ela não está completamente gasta, você guardar qualquer uma dessas pilhas na geladeira, você aumenta a vida útil dela. Não que você vai carregá-las dentro da geladeira, não é isso. Mas vocês já sabem lá das aulas de cinética que a diminuição da temperatura faz com que o desenvolvimento das reações secundárias, como essas de prateleira que eu expliquei agora, acabem acontecendo de forma mais devagar. Então sim, você pode até guardar as suas pilhas na geladeira. Mas lembre, não coloque a pilha quente dentro da geladeira e nem a pilha gelada dentro do seu equipamento eletrônico. Se você guardar ela dentro da geladeira, ela vai ter uma vida útil maior, certo?
Falando um pouquinho então sobre os polos. O anodo ou polo negativo da pilha é o eletrodo de onde saem os elétrons, no qual ocorre a oxidação. Nesse esquema então da pilha do Daniel, o zinco metálico doa 2 elétrons que seguem pelo fio condutor em direção ao eletrodo de cobre. E o zinco sólido se transforma em cátion, né, Zn2+, que passa a fazer parte da solução. Então, a gente tem esse processo aqui de oxidação acontecendo lá no polo negativo da pilha. E o cátodo, ou polo positivo, é o eletrodo para onde vão os elétrons, no qual ocorre a redução. A gente tem, então, o cátio cobre, que é o C2+, aquoso, que está dentro da solução, recebe 2 elétrons doados lá pelo zinco, que vieram através do fio, certo? Condutor até a placa do cobre, que se transforma em cobre sólido e passa a fazer parte da placa. E a gente tem esse processo de redução. Então, de um lado a gente vai ter deposição e no outro lado a gente vai ter a redução. E a reação global da pilha é o seguinte, a gente vai pegar as 2 reações parciais que a gente tem ali, aonde aparecem os elétrons, a gente elimina os elétrons, que eles estão em lados opostos, e soma as 2 equações. Certo? Isso aqui vocês já fizeram soma de equação, lá na termoquímica vocês já sabem que a gente pode usar elas como se fossem equações matemáticas, somar, dividir e subtrair. Então aqui a gente vai subtrair, né, eliminar os elétrons que estão na mesma quantidade em lados opostos, e aí a reação global é essa formação aqui. A partir dessa reação global a gente pode escrever a notação da IUPAC para as pilhas, sempre assim, ó, substância metálica que sofre oxidação, barra, cátio que se forma, 2 barras representam a ponte salina aqui, né, a divisão, cátio que sofre redução, barra, substância metálica que se forma. Então, para a pilha de zinco e cobre, lá, pilha de Daniel que a gente está vendo, vai ficar assim, Zn barra Zn2+, barra, barra, Cu2+, barra, Cu, certo? Visto tudo isso, hora de praticar os conhecimentos. Atividade 1. Quando a pilha mostrada a seguir está em funcionamento, a barra de chumbo vai se desgastando e a de prata vai ficando mais espessa. No início do experimento, as 2 barras apresentavam as mesmas dimensões. Para essa pilha, determine, letra A, as equações da semi-reação de oxidação e redução e letra B, a equação química da reação global. Tendo as informações ali, agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade, então? Olha só. Então, a oxidação que ocorre no anodo aqui, que é onde a gente tem o chumbo, ok? Então, ele vai diminuindo a sua massa aqui, porque ele vai perdendo os elétrons lá para a prata, que vai aumentando a sua massa conforme ele descreve no enunciado. Então, a oxidação, a gente tem essa reação aqui no anodo, e a redução no cátodo, a gente vai ter essa equação aqui. Somando as duas e eliminando os elétrons que estão do lado opostos, a gente tem essa equação química da reação global para representar o funcionamento dessa pilha aqui. Ok? Vamos para a atividade 2. Mergulhe-se uma placa limpa de zinco em solução azul de sulfato de cobre. Observe-se que a placa fica recoberta por um depósito escuro e que, passado algum tempo, a solução se torna mais clara. Removido o depósito, constata-se que a placa está corroída. Explique o que aconteceu na placa de zinco e o que aconteceu na solução. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, o que acontece na placa de zinco? O zinco metálico, que é o ZNS, sólido, sofreu oxidação, transformando-se em cátio, Zn2+, que foram parar na solução. E aí a gente tem essa equação aqui. Então, o Zn sólido, que vai ficar o 2+, mais 2 elétrons. E na solução acontece o quê? Os cátions de cobre, que é o Cu2+ aquosos, que estavam na solução, sofreram redução e se transformaram em cobre metálico que se depositou sobre a placa de zinco. E aí a gente tem essa situação aqui, ó, Cu2+, mais 2 elétrons, formando o cobre sólido. Então, na solução, o cobre vai sofrer o processo de redução e a placa de zinco vai sofrer oxidação. Essas transformações que ele descreve aqui acontecem e são visuais lá na nossa pilha do Daniel, que a gente viu nos primeiros slides da aula de hoje. Vamos fazer a atividade 3 agora? A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. Podemos afirmar que... Quero saber a opinião de vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, tendo essa equação aqui, que ocorre numa pilha, a gente pode afirmar o seguinte: o zinco metálico é o cátodo? Não, o zinco metálico é o ânodo. Ele perde os elétrons e ele vem dessa expressão aqui, onde a gente tem os elétrons como produto, significa então que ele perdeu os elétrons. Na letra B ele fala: o íon cobre sofre oxidação. O íon cobre, na verdade, sofre redução e ele ganha elétrons. E ele parte dessa equação aqui de semi-reação, aonde o elétron faz parte dos reagentes, e aí a gente demonstra que ele está ganhando os elétrons. Isso aqui a gente consegue observar lá no nosso slide, onde está descrito a notação da pilha. Lembram disso? Então, observando através disso aqui, dessa reação global, você pode escrever a equação da notação da pilha, e aí fica mais fácil de observar quem é o cátodo e quem é o ânodo e o que cada um deles sofre, certo? Na letra C ele fala: o zinco metálico sofreu aumento de massa. O zinco metálico é o anodo, que é corroído. Então lá no anodo a gente tem sempre corrosão, vai diminuir a massa, porque ele sofre oxidação, então a massa vai diminuir, a barra vai ficar menor. Na letra D ele diz que o cobre é o agente redutor. Falso. O cobre é o agente oxidante, pois ele causou a oxidação do zinco. Então, se lá na placa do zinco metálico ela vai ser corroída, a plaquinha do cobre vai sofrer deposição. E a letra E, então, os elétrons passam dos átomos de zinco metálico para os íons de cobre. E essa é a resposta correta, é isso que acontece. Passam do zinco metálico para o íon de cobre nessa sequência aí que os elétrons vão passar de um lado para o outro. Vamos para mais uma atividade? A respeito da pilha representada na figura, responda então as questões que se pedem. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Letra A. Qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação? Então, lembra aqui da sequência, como que os elétrons estão caminhando aqui no sentido da seta. Então, o eletrodo A está sofrendo redução, porque ele está ganhando os elétrons, portanto, seu NOx irá diminuir. Já o eletrodo B está sofrendo oxidação,
porque está perdendo os elétrons e seu NOx irá aumentar. Então, onde está saindo os elétrons está perdendo e o que está recebendo lá está ganhando. Então, o A sofre redução e o B sofre oxidação, certo? Na letra B ele fala o seguinte: qual eletrodo é o cátodo e qual eletrodo é o anodo? Então, o eletrodo A representa o cátodo, que está sofrendo redução e ganhando os elétrons, e o eletrodo B representa o anodo, que está perdendo os elétrons e está sofrendo oxidação. Então, o lado negativo é o B e o lado positivo é o A, dessa pilha que está desenhada aqui. Na letra C ele fala o seguinte: escreva a semi-reação que ocorre nos eletrodos A e B e a reação global da pilha. Então, a semi-reação para o anodo, que é o B, então ali tem o B que está se separando aqui, então, em B3 mais aquoso, mais 3 elétrons, e a gente tem o A, que é o A2 mais 2 elétrons, formando o A sólido, que a gente respondeu lá na outra questão ali, quem que estava perdendo e quem estava ganhando os elétrons. Agora a gente está escrevendo de uma forma química, vamos dizer assim, toda aquela frase lá de quem ganha e quem perde, certo? Agora a gente vai pegar essas semi-reações e somá-las para fazer a reação global. Mas veja bem que para a gente poder fazer isso aqui, a quantidade de elétrons tem que estar igual. E aqui a gente tem 3 elétrons, aqui tem 2. Então a gente vai multiplicar a primeira reação aqui por 2, então vai ficar 2B, 2B3+, e 6 elétrons. A segunda a gente multiplica então por 3, aí vai ficar 3A2+, mais 6 elétrons, mais 3A. Eliminando os elétrons aqui, a gente soma as equações e escreve então a reação global. Na letra B, a concentração dos íons B3+, e A2+, aumenta ou diminui? Então, conforme mostra a reação global, a concentração do B3 aumenta e do A2 diminui. A gente observa isso pelos coeficientes que aparecem ali e a sequência da reação global para observar essa movimentação. E na letra E, ocorre corrosão ou deposição nos eletrodos A e B. Haverá deposição sobre o eletrodo A e corrosão sobre o eletrodo B. Certinho? Chegamos então ao final dessa aula, falamos sobre os tipos da pilha, quais são as denominações dos seus componentes, quais são as partes que compõem as pilhas. Falamos então quem é o anodo e o cátodo e as reações globais das pilhas. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!